Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a saúde e a qualidade de vida, o diabetes tipo 2. Nós somos um grupo de 12 estudantes comprometidos em derrubar esse muro. Nosso time é formado por Anderson, Arthur, Brian, Cauã, Dandara, Eloy, Felipe, Cauã, Lorena, Maria, Max e Pedro. Unimos nossos conhecimentos para criar uma ferramenta que traduz a biologia para a linguagem do cotidiano e do afeto. A diabetes de tipo 2 é uma doença bastante comum em idosos e ocorre quando o corpo não consegue controlar adequadamente a quantidade de açúcar no sangue. O diagnóstico precoce e hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada e atividade física, são fundamentais para controlar a doença e garantir uma melhor qualidade de vida. Muitas pessoas recebem esse diagnóstico e ficam cheias de dúvidas. O que é essa doença? Como ela afeta o corpo? O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença metabólica crônica caracterizada pela dificuldade do organismo em controlar a quantidade de açúcar, glicose, no sangue. Isso ocorre devido à resistência à insulina ou à falha progressiva do pâncreas em produzi-la. Para facilitar a compreensão, o corpo pode ser comparado a uma casa onde o açúcar, o combustível, para esse combustível entrar nas células e virar energia, ele precisa de uma chave chamada insulina. No diabetes, as chaves não funcionam bem ou são insuficientes, fazendo com que o açúcar se acumule no corredor sangue em vez de alimentar os cômodos que são as células. Você sabia que para quase 95% dos idosos entender um simples rótulo de um alimento é um desafio quase impossível? O diabetes tipo 2 é um dos maiores problemas de saúde pública hoje. Mas para quem vive em instituições de longa permanência, o maior inimigo não é apenas a glicose alta, é um muro criado por termos médicos complicados que afastam o paciente do seu próprio tratamento. Queremos que o idoso compreenda o funcionamento do próprio organismo para se sentir motivado a manter hábitos saudáveis e aderir ao tratamento com segurança. E existe outra dúvida recorrente. Se o meu sangue está cheio de açúcar, que é energia, por que eu me sinto tão sem força? A resposta para esse paradoxo fica clara com essa comparação. Imagine que o açúcar é o combustível, mas ele está todo preso no tanque e não consegue chegar ao motor. No nosso corpo, o motor são as células que precisam desse combustível para nos dar disposição para caminhar e realizar as atividades do dia a dia. Para o combustível sair do tanque, o sangue, e entrar no motor, as células precisam de uma peça fundamental, chamada insulina. No diabetes tipo 2, essa peça não funciona bem ou está em falta, fazendo com que a energia fique acumulada no sangue, enquanto o restante do seu organismo continua faminto por força. Nosso olhar está voltado para pessoas entre 60 e 80 anos que sentem que a linguagem médica é um obstáculo para o tratamento. Assim, diminuir a distância entre o que diz a ciência e o que acontece na vida real, traduzindo explicações técnicas em orientações simples. Nossa motivação nasceu de uma angústia real. Perceber que a ciência é explicada de forma tão técnica que o idoso perde a motivação para se cuidar. No diagnóstico que realizamos em um asilo com 18 participantes, os dados nos deram um choque de realidade. Descobrimos que 66,7% dos idosos não sabiam que o diabetes pode ser silencioso por anos. Pior ainda, a mesma porcentagem não entende a diferença entre ter um pouco de açúcar no sangue e ter a doença diabetes instalada. Além disso, 61,1% possuem o ensino fundamental incompleto, o que torna materiais informativos tradicionais quase inúteis para ele. Para resolver isso, traçamos o objetivo de criar ferramentas que melhorem a compreensão da doença. Nossa metodologia envolveu uma escuta ativa com 25 idosos voluntários, com equilíbrio de 50% entre homens e mulheres, a maioria com ensino fundamental incompleto. Elaboramos um questionário de 14 perguntas para entender não o que a medicina diz que eles precisam, mas o que eles sentem e que falta no seu dia a dia. Embora os números nos deem a dimensão do problema, a nossa escutativa revelou camadas mais profundas de sofrimento que os gráficos não conseguem mostrar sozinhos. Ao analisarmos a resposta dos idosos, identificamos que o maior obstáculo muitas vezes não é apenas a falta de informação, mas sim as barreiras físicas e biológicas. Muitos relataram que as dores constantes no corpo e o esgotamento físico severo funcionam como uma barreira real, treinando a disposição necessária para iniciar qualquer rotina de exercícios ou caminhadas. Por isso, com o nosso e-book, a melhora na alimentação é o primeiro passo para começar com exercícios leves e ter energia suficiente e menos dores
ao longo de sua vida. Buscamos melhorar a compreensão sobre como a insulina age e como a glicose afeta a energia do corpo. Queremos que o idoso compreenda o funcionamento do próprio organismo para se sentir motivado a manter hábitos saudáveis e aderir ao tratamento com segurança. Foi pensando nisso que a gente criou o e-book, um guia simples para cuidar da vida do idoso. O material tem 14 páginas e foi desenvolvido inteiramente com base nas dificuldades reais que os idosos relatam. Ele ensina de forma visual e prática a regra do prato para alimentação saudável, cuidados diários com os pés, organização dos medicamentos, registro da glicemia e um espaço para o idoso registrar suas emoções. O formato do e-book é PDF, pode ser enviado por WhatsApp, lido no computador ou principalmente impresso e encadenado para idosos usar como caderno e sem usar a internet. Também desenvolvemos um canal no YouTube para que junto do e-book tivéssemos uma melhor comunicação com os idosos. Assim ajudar a divulgar e orientar. No canal do YouTube terá vídeo com profissionais qualificados em alimentação saudável. A alimentação na diabetes mellitus tipo 2 é uma das partes mais importantes no tratamento, porque é através dela que vamos manter níveis de glicemia dentro do padrão de normalidade, manutenção do peso corporal, além de reduzir os riscos de doenças cardiovasculares. Baseamos nossas escolhas em teorias pedagógicas sérias. Como disse Paulo Freire, a aprendizagem só faz sentido quando está ligada à realidade do aluno. Nosso e-book faz isso ao usar exemplos do dia a dia asilar. Ele é um produto híbrido, é digital para facilitar o envio, mas incentiva a impressão para que o idoso possa escrever à mão, respeitando o ritmo e a preferência desse público. Esse e-book resolve um problema real, que é a falta de autonomia do idoso no cuidado com as diabetes. Quando o idoso entende o que está acontecendo com o próprio corpo, ele se sente mais confiante para seguir o tratamento. Ele para de depender exclusivamente de outras pessoas para lembrar de tomar os remédios ou fazer boas escolhas alimentares. Para garantir que nosso projeto não seja apenas uma boa intenção, mas uma solução eficaz, estabelecemos indicadores de sucesso rigorosos que medem a transformação real na vida desses idosos. O primeiro indicador é a adesão ao material. Não basta apenas entregar o guia, vamos monitorar a porcentagem desses idosos que mantêm o e-book em mãos e utilizam ativamente após um mês de implementação. Através da observação direta, saberemos se o material se tornou, de fato, um companheiro de rotina dentro do asilo. Na nossa quarta semana de implementação, derrubamos o último muro, que é aquele que separa o tratamento médico das emoções do paciente. Entendemos que o diabetes não é apenas uma taxa no exame, mas uma condição que traz medo e tristeza. Por isso, reservamos um espaço exclusivo para o registro emocional. Ao convidar o idoso a escrever sobre como se sente, validamos sua jornada e fortalecemos sua saúde mental. Para consolidar tudo o que foi aprendido, introduzimos um checklist diário. Mais do que uma lista, é um roteiro de carinho e cuidado que vai desde o despertar até o dormir, transformando novas orientações em hábitos naturais e seguros, garantindo que o idoso recupere não apenas a saúde, mas a sua paz de espírito. Na etapa final da nossa jornada prática, focamos na sustentabilidade do cuidado. Na semana 4, trabalhamos a consolidação dos novos hábitos através de ferramentas de alta eficácia. Utilizamos a página de registro de emoções para que o idoso possa expressar os impactos subjetivos da doença, algo que poucos manuais técnicos consideram. Juntamente com isso, implementamos o checklist de rotina, manhã e noite, que funciona como um guia prático para organizar o dia. Essa interatividade analógica de escrever à mão respeita o ritmo do nosso público e garante que, ao final do mês, o idoso tenha as ferramentas necessárias para gerir sua vida com protagonismo e total autonomia, sem depender exclusivamente de terceiros para as escolhas do dia a dia. Além do ambiente digital, o acesso será facilitado pelo uso de QR Codes espalhados em locais estratégicos, como áreas de convivência no asilo, centros de saúde e ao final de apresentações educativas.
Ao apontar a câmera do celular para esses códigos, o idoso, seu familiar ou cuidador será direcionado instantaneamente para o canal ou poderá baixar o e-book em formato PDF. Essa abordagem híbrida permite que a informação esteja sempre à mão, seja para quem prefere assistir aos vídeos ou para quem deseja imprimir o material e utilizá-lo como um caderno de anotações física. Cuidar da saúde na terceira idade exige um olhar atento e, acima de tudo, acolhedor. Acreditamos que as informações simples é o remédio mais eficaz contra a falta de autonomia. Acesse nosso material pelo QR Code na tela. Vamos transformar o conhecimento em qualidade de vida. Muito obrigado.